Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre Freud hoje? Então vem comigo. Então, eu venho abordando, na maioria dos meus vídeos, algumas questões relativas à luta antirracista, né? O combate ao racismo, a história, as vertentes dessa luta, enfim. Mas fazia algum tempo que eu queria gravar um vídeo sobre a teoria de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E eu quero abordar aqui um livro que, no meu entendimento, depois da interpretação dos sonhos, é claro, que é a obra-prima do Freud, que é o principal livro dele, que é O Mal-Estar na Civilização. Esse aqui. Alguns chamam também de Mal-Estar na Cultura. Eu tenho os dois e li os dois. Mas é exatamente o mesmo livro, é uma questão de tradução do alemão para o português. Essa obra, que eu acho que é a obra principal dos ditos textos sociológicos do Freud, que também tem o Totem e Tabu, tem o Futuro de uma Ilusão, alguns também consideram o Homem Moisés e a Religião Monoteísta também parte desses textos sociológicos do Freud, o principal dele. Bem, o Freud, ele vai ter aí digamos, uma influência de Thomas Hobbes, né, que era um contratualista, né, com aquela célebre frase, né, o homem é o lobo do próprio homem, né, e o Freud vai ter, digamos assim, essa influência, né, de que uma sociedade, digamos, sem as regras, ela vai estabelecer uma sociedade onde tanto a violência quanto, digamos assim, os prazeres eróticos, eles não vão ter um limite, né? E, sobretudo, vão ser, digamos assim, uma sociedade dada à dominação do mais forte, né? Para isso, Freud, inclusive, ele vai beber um pouco em Charles Darwin, né? No conceito de horda primordial, ou o pai da horda primordial. Bem, o Freud ele vai fazer uma análise de que a sociedade civilizada, e quando Freud fala em sociedade civilizada, assim, ele está se retratando a sociedade europeia e norte-americana do início do século XX, que essas sociedades são sociedades repressoras, né? Sobretudo sociedades repressoras dos instintos. Né? Os instintos, lembremos em Freud, são, né, aquelas, digamos, pulsões que vão residir no id. O id é aquela instância psíquica que vai dominar o nosso inconsciente e que ela vai agir sobre o princípio do prazer, né? Tanto o prazer erótico quanto, digamos assim, a agressividade, né? Eros e o instinto de morte. Então vão ser ali resididas no id. E numa sociedade civilizada, há uma necessidade grande, digamos, de contenção desses instintos. E para a contenção desses instintos é necessário também instâncias que contenham o próprio id. Bem, nessa perspectiva, o Freud vai dizer que há três perigos básicos ou primordiais que os seres humanos temem. O primeiro deles é o medo do perecimento do corpo, né, o envelhecimento e a morte. O segundo deles vai ser o medo da natureza, ou as intempéries, ou as catástrofes naturais. E o outro, que vai ser outro tipo de perigo, que vai ser a relação com os outros seres humanos. Esses três tipos de perigo vão gerar uma certa fonte de mal-estar, né? Mas o perigo da relação com os outros seres humanos, ela vai ser a principal fonte de mal-estar, né? O mal-estar social. Bem, diante disso, a sociedade ela vai ter que regular de forma repressora tanto a relação com os seres humanos, né? Onde não vai poder mais imperar a lei do mais forte, onde o poder, digamos, da comunidade seja superior ao poder do indivíduo, mas para isso a repressão dos instintos vai exercer um fator decisivo. Para isso, nós vamos ter aquela instância psíquica, né, que é o eu, ou o ego, dependendo da tradução que se queira usar, onde o ego vai agir sobre o princípio da realidade. Ou seja, o id vai agir sobre o princípio do prazer,
e o ego sob o princípio da realidade. Bem, mas diante do princípio da realidade, o ego vai ser atacado decisivamente por confrontos que vão também lhe gerar mal-estar, porque ele vai se confrontar com o id, na tentativa de conter o id e as suas pressões por realização dos instintos, e o superego, que é aquela instância psíquica coletiva, que é aquela instância que vai vigiar, digamos assim, vai gerar o sentimento de culpa, enfim, para o ser humano, onde ele vai perceber, digamos assim, se ele está diante das expectativas morais, éticas e, portanto, sociais. Diante dessa perspectiva, vai caber, então, à sociedade civilizada, na perspectiva freudiana, conter tanto os instintos eróticos quanto os instintos agressivos. Para a contenção dos instintos agressivos, vai ser a lei, o Estado. Para a contenção dos instintos eróticos, vai ser a moral. E esses dois tipos de contenção vão gerar uma severa fonte de mal-estar social. Bem, esse mal-estar social, ele vai se contrapor à busca da felicidade. Porque o Freud, ele é muito nítido nessa questão, que a busca dos seres humanos é a busca por felicidade. Inclusive, a civilização, que é aquela que vai conter, digamos, que o homem seja o lobo do próprio homem, numa perspectiva de Thomas Hobbes, vai ser, digamos assim, a possibilidade de felicidade. No entanto, essa civilização que vai, digamos assim, conter os perigos do perecimento da velhice, que é algo inevitável, mas que ele pode, digamos, diante do desenvolvimento da ciência, atrasar esse tipo de perecimento do corpo. Ele vai poder conter também, através da ciência, as intempéries da natureza e também, através das leis e da moral, digamos assim, a relação com outros seres humanos, ainda que isso seja para a busca da felicidade, ela vai ter que conter os instintos. E ao conter os instintos, ela vai também gerar novas fontes de desprazer e, portanto, de infelicidade. Bem, e isso se dará desde muito cedo. A criança, já nos seus primeiros percepções de vida, de desenvolvimento erótico e desenvolvimento agressivo, ela vai perceber que ela não vai conseguir agir livremente sob o princípio do prazer. Primeiro vai ser pelo contato com o pai, né? Através disso vai gerar o complexo de Édipo, né? A presença do pai entre a criança e a mãe vai ser já a primeira demonstração de um obstáculo, né? De um obstáculo para a livre, digamos assim, satisfação erótica, né, no primeiro momento, que vai ser a satisfação erótica incestuosa com a mãe, através da figura do pai. E qual é a percepção, digamos, primeiro moral? Vai ser a ameaça de castração, né? A criança vai perceber que pode haver uma ameaça de castração fálica, caso ela persista nesse entendimento de que ela pode, através da figura da mãe, realizar livremente o seu instinto erótico. E a possibilidade de realização do seu instinto agressivo vai ser dentro do complexo de Édipo, que é o desejo de morte do pai, né? Naquele livro do Édipo Rei, né? Onde o Freud leu, e ali derivou o complexo de Édipo, né? Mas também a criança, a partir do sentimento de culpa, porque a relação com o pai, ainda dentro do complexo de Édipo, ela vai ser uma relação ambivalente, ela vai desejar substituir o pai para ter a mãe, mas ao mesmo tempo ela vai ter uma relação de espelhamento também com o pai, sobretudo, né, o menino, né? Aqui estamos falando do menino, no complexo de Édipo, do menino. Bem, a partir disso, a criança vai perceber também, nas outras instâncias,
que vão ser regidas pelo superego, que ela vai ter papéis dentro da família, que a partir disso vão prepará-la para papéis sociais. E esses papéis nada mais são do que a consciência moral de que ela vai viver numa sociedade que reprime o seu livre desejo instintual. Bem, não à toa que a sociedade civilizada, capitalista, moderna, ela vai se basear no espírito da monogamia, né? No desenvolvimento, digamos, erótico genital, ou seja, ela vai ser preparada para um desenvolvimento erótico, sexual, cujo fim vai ser a reprodução de outros seres humanos. Ainda que, evidentemente, nem toda forma sexual ela vai ser dirigida para este fim. Não à toa, né, que aí o Freud vai abordar nas 3 teorias sobre a sexualidade, né, um outro livro, né, que os diferentes, ou seja, quando ele debate a questão da perversão, os diferentes, ou seja, aqueles que vão ter uma relação erótica que não seja monogâmica ou que não seja para fins de reprodução de outro ser humano, ou seja, a reprodução homossexual, ela vai sofrer uma série de repressões, muitas vezes violentas, por parte da sociedade que moralmente vai vigiar, digamos, o tipo que não é normal. E quando a gente fala normal, estamos dizendo do ponto de vista normativo, né? Lembremos que o Freud sempre foi um defensor, digamos, do livre desenvolvimento sexual dos seres humanos, né? O Freud não defendia uma sociedade monogâmica ou uma sociedade heterossexual, nada disso. Muito pelo contrário, Freud dizia que parte da repressão sexual vai ser parte dos sintomas, ou digamos das doenças psíquicas, né? Não, que não são sintomas, o sintoma é parte, né? É a demonstração, digamos, externa desse mal-estar psíquico, que pode ser a neurose, enfim. Então, gente, eu quero ressaltar aqui que isso aqui é uma obra fundamental, né? O mal-estar na civilização ou o mal-estar na cultura. Ele é uma obra fundamental para o entendimento, inclusive sociológico, da realidade, sob o ponto de vista também da perspectiva do mal-estar social. Quem puder ler antes o Totem e Tabu, antes de ler o Mal-Estar da Civilização, e também ler o Eu e o Id, é interessante, né? Mas não é digamos assim, uma premissa, né? Quem quiser ler direto o Mal-Estar na Civilização também está fazendo uma leitura muito boa, fundamental e agradável. Tá bom, gente? Eu vou tentar fazer mais alguns vídeos sobre o Freud. Eu estava pensando, de repente, fazer o Totem e Tabu depois, que é uma abordagem muito, muito importante sobre a questão do complexo de Édipo. Também, talvez, também fazer um vídeo sobre o futuro de uma ilusão, onde vai abordar a questão da religião, neurose coletiva, etc, etc. Tá bom, gente? Fica aqui o meu grande abraço e eu, mais uma vez, quero agradecer a vocês pela paciência de terem me escutado.